Glória a Jesus. Boa noite, meus amados irmãos, amigos. Estamos chegando aqui nesta noite maravilhosa para mais um momento com a palavra. Falar do amor de Deus, a palavra do Senhor. Dizer para os irmãos o quanto vocês são importantes para mim e para Deus também. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, ó Deus, pela tua infinita graça, bondade, misericórdia. Por tua misericórdia, Senhor, estamos existindo, Senhor. Somente por tua misericórdia. Damos graça a ti, ó Deus, pela tua santa bondade, pelo teu amor. Deus querido, louvamos a ti, Senhor, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida, Pai, de meus amigos, aqueles, Pai, que assistem esta palavra, tanto ao vivo como posteriormente, meu Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar, Senhor, a vida de cada um. Abençoar a família, o trabalho. Deus, Pai, toma, Senhor, cada um de nós em tuas mãos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Deus de poder, Deus de graça, fala aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, né? Vamos meditar na palavra de Deus esta noite. Palavra maravilhosa. Carta de Tiago, capítulo 4. Né? Carta de Tiago, capítulo 4. Vamos ver aqui, capítulo 4, a partir do versículo 13. Amém? Do versículo 13 ao 17. A palavra do Senhor diz. Vamos ler o versículo 12 também. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar os outros? Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, lá passaremos um ano, faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Entretanto, toda vanglória é anátema. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Palavra interessante, amado, essa palavra de Tiago. Ele está falando aos nossos corações um tema muito recorrente, muito importante para os dias atuais. O homem vive pela ansiedade de construir, de fazer, de ganhar dinheiro, de conseguir riquezas. Eu digo para vocês, não é errado conseguir riquezas. Entretanto, precisamos entender como que estamos conseguindo e o que estamos fazendo para conseguir. Então hoje nós vamos adentrar um pouquinho nesta carta maravilhosa escrita por Tiago. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 3, 55. Quando o pessoal da Galileia, quando Jesus começou a fazer os seus milagres na Galileia, em Nazaré, pela incredulidade de muitos, dizem assim: não é este o Jesus que nós conhecemos? Não é ele irmão de Tiago, de João, de Judas? Também conhecemos suas irmãs? É esse Tiago aqui que, após a morte de Jesus, ele se converteu ao cristianismo
se tornou uma das colunas da igreja naquela época. Uma das colunas de sustentação da igreja do primeiro século. Então este Tiago, irmão de Jesus, em nenhum momento, sendo irmão de Jesus, ele usou essa condição para ter privilégio. Mas sempre ele se identificou como servo do Senhor, conforme está escrito lá no versículo 1. Tiago, servo de Jesus. Ele se identificou como servo, com aquele que serve, aquele que está disposto a servir. Isso é importante que nós aprendemos isso, irmãos. Que Tiago, sendo irmão do Senhor, irmão do Mestre, em nenhum momento ele citou isso como para ganhar algum privilégio. Devemos também aprender com isso que nós não podemos usar nada para ter privilégio ou para levar vantagem em alguma coisa. O tema principal da carta de Tiago é a fé. Fé vivida diante das atitudes praticadas. Viver a fé, praticar a fé segundo a palavra, sendo um leitor e principalmente cumpridor da palavra. Tiago nos ensina, não sede somente ouvintes, mas sede também praticante. Aquele que lê e aquele que pratica a palavra. Nessa porção da carta de Tiago, tão pequena que nós lemos, Tiago nos ensina a incluir Deus em nossos sonhos, em nossos projetos, né? Incluir Deus em tudo que nós pensamos fazer. Aliás, amados, isso é uma grande dificuldade que o ser humano tem de incluir Deus nos seus planos. Quantas vezes nós traçamos projetos, nós traçamos sonhos, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, até o final do ano eu faço mais aquilo, daqui 2, 3 anos eu me formo, vou montar um consultório, vou ganhar dinheiro, vou me tornar importante. E Deus, aonde está nesse seu projeto? É uma questão tão recorrente em nossos dias. Nós devemos parar um pouquinho para analisar a situação das nossas vidas. Estamos compartilhando com Deus os nossos projetos, colocando Deus à frente daquilo que nós pensamos fazer, ou estamos tentando fazer por conta própria, nos vangloriando, como diz a palavra? Para um pouquinho para mandar um abraço especial para os meus irmãos, né, que estão assistindo. Um abraço para Maria Iranleila em Palmas, a Valci, a Gestileide, esses irmãos maravilhosos. Pastora Cêcia está por aqui também, tá bom? Vai mandando seu alôzinho aí, nós vamos compartilhando aqui, interagindo com vocês, tá bom? Maravilhoso. Então, amados, como eu estava falando, não é errado sonhar, não é errado planejar. Aliás, é necessário planejar. Muitas coisas na nossa vida não dão certo porque nós não planejamos. Mas ao planejar algo para nós, devemos colocar Deus diante do nosso projeto. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se o Senhor me ajudar, eu vou realizar isso ou aquilo. E nós, às vezes, pessoas que estão estribadas no Evangelho, na palavra, esquece desse detalhe e começa então a planejar tudo por conta própria, por sua própria vontade, estribado no seu próprio conhecimento, na sua capacidade intelectual. Esquece que tudo depende de Deus. Tudo está no projeto de Deus e tudo está no plano de Deus. Nada acontece sem a vontade dele ou a permissão dele. Nem mesmo a folha de uma árvore cai sem que o Senhor permita. Nem mesmo uma gota de chuva se precipita das nuvens sem que o Senhor permita. Tudo depende dele. Tudo depende da sua vontade. Tudo depende da sua permissão. E Tiago, nesse pequeno trecho da carta dele que nós meditamos, Tiago tenta nos ensinar a respeito disso. Ele começa falando a respeito que há apenas um legislador, apenas um juiz, que é o nosso Deus. É o nosso Deus que legisla a favor do seu povo.
As leis estabelecidas por Deus, segundo a Bíblia, são leis imutáveis. É como se fala, são cláusulas pétreas. Cláusulas que não podem ser modificadas. Mas, amados, nós devemos sempre nos apoiar naquilo que está na palavra de Deus, quando nós começamos a pensar, a fazer alguma coisa. Porque Deus é honrado quando nós colocamos em suas mãos as nossas vidas, os nossos projetos. Davi foi um rei vencedor, porque ele estava sempre em contato com Deus. Ele não iniciava nenhuma batalha sem consultar Deus. Ele não iniciava nenhuma jornada da sua vida sem consultar Deus. Tudo ele consultava ao Senhor, para saber se aquilo que ele ia fazer estava dentro daquilo que Deus queria que ele fizesse. E é igualzinho nós, irmãos. Deus não mudou. Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Davi. E Deus se sente muito honrado quando nós queremos fazer alguma coisa e colocamos diante de Deus, consultamos o Senhor a respeito daquilo. Aliás, quando os irmãos veem que nós meditamos no Pai Nosso, aquela oração que Jesus ensinou, aquela oração começa falando: Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus deve ser permanente, suprema e soberano em nossas vidas. Eu quero mandar um abraço muito especial para a irmã Evina Menezes, apareceu por aqui. Que honra, irmã, ter você aqui assistindo conosco. É uma honra muito grande. Que Deus te abençoe. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Mas o Senhor está para te dar graça e te abençoar. Amém? Vamos continuar. Vamos então para a exposição bíblica desse texto que nós lemos. A começar pelo versículo 12, onde Tiago diz: há apenas um juiz. Há apenas um juiz. Há apenas um legislador. Aquele que pode salvar e aquele que pode destruir. Mas quem é você? Quem somos nós? Essa pergunta Tiago faz, que Tiago está dirigindo essa carta, quando nós lemos lá no versículo 1 do capítulo 1, ele está dirigindo esta carta às 12 tribos de Israel. E nós somos a extensão dessas tribos, a extensão do Israel de Deus, por adoção, por bondade. Boa noite, Lúcia Valadão. Que Deus te abençoe. Tá bom? Maravilha. Então Tiago começa a falar: quem são vocês? Quem é você que julga ser alguma coisa? Quem é? Quem somos nós? Mas nós não somos nada. Tiago está nos ensinando que a capacidade de fazer tudo sobre a nossa vida, de julgar os fatos, de estar em volta de nós e das outras pessoas, tudo depende de Deus. Tudo depende do Senhor. Tudo vem dele. Em Jó, no capítulo 11, versículo 7, está escrito: porventura você consegue prescrutar, entender os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Nós não podemos, amado. Nós somos apenas criados por Deus e tornados filhos dele pela sua bondade, e que portanto devemos honrá-lo e obedecer como pai. Então, se nós queremos ser filhos, devemos obedecer a Deus como pai, honrar ele como pai. Não é isso que diz o mandamento? O quarto mandamento dos 10 mandamentos de Moisés: honra teu pai e a tua mãe, para que seja acrescentado os teus dias sobre a terra. É verdade. Então, se Deus nos ensina através da lei de Moisés que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe biológica ou adotiva, muito mais devemos honrar o nosso Pai Celestial, que nos criou
e que nos dá diariamente o fôlego que nós respiramos. Já pensou nisso? É por isso que Tiago pergunta: quem é você para fazer alguma coisa? Quem é você para julgar os outros? Quem é você para decidir sua vida sozinho? Quem? Quem somos nós? Tudo depende do crivo do juiz, do grande legislador que cria as leis mais importantes do universo. O Brasil, como um país civilizado, tem a sua Constituição, Carta Magna, que deve ser respeitada e obedecida. Não somente o Brasil, quase todos os países do mundo têm a sua Constituição. E no reino de Deus também existe uma Constituição, a palavra de Deus, a Bíblia escrita, que devemos também obedecer como carta magna da nossa vida como filhos de Deus. É isso? Então nós vamos continuar meditando a respeito disso. O salmista, lá no Salmo 139, versículo 7, ele faz uma pergunta muito interessante: para onde nós poderíamos escapar da presença de Deus? Quando nós projetamos isso ou aquilo, decidimos, queremos fazer isso ou aquilo, que não consultamos a Deus, por acaso pensamos que Deus não está vendo? Deus não está assistindo? Deus não está contemplando? Está sim. Porque o salmista diz: para onde podemos fugir da presença de Deus? Para lugar nenhum, amados. Nós não conseguimos nos esconder da presença de Deus. Deus está com seus olhos, com seu olhar voltado para a terra, e contempla a figura do homem, aquele que ele criou, e que ele gostaria que fosse seu adorador, que o honrasse, e que estivesse debaixo dos princípios que ele traçou para cada um de nós. Não é isso, Lúcia? Lúcia escreveu: tudo precisamos da direção de Deus. Exatamente. Mas às vezes nós queremos fazer pela nossa própria direção. Aí a coisa começa, às vezes, não dá certo. Não é isso? Ou se dá certo, qual que é o fim daquilo que deu certo? Vamos lá? O Pai Nosso está lá no Mateus 6,10, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus. E o versículo 13 entra no ponto que Tiago quer fazer referência e que nós vamos meditar nesta noite. E que diz: ouçam agora vocês. Olha só como é que Tiago começa aqui. Ouça agora vocês, prestem atenção. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Planejamento, projeto. E diz mais: lá nós passaremos o ano. Lá nós passaremos um ano. Faremos negócio e ganharemos dinheiro. Interessante, né? Tiago está fazendo aqui um linguajar bem claro daquilo que acontece na vida das pessoas. Hoje ou amanhã eu vou montar uma empresa aqui em Goiânia ou em qualquer outra cidade onde você está. Eu vou montar uma empresa e vou ganhar dinheiro e vou negociar. Eu vou ser uma pessoa muito próspera. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bom. Fazer projeto é bom, desde que esse projeto esteja em consonância com a vontade do Pai. Quando nós estabelecemos isso em nossas vidas, nós vemos então que Deus começa a agir. Voltamos ao caso de Davi, o grande rei Davi, um rei próspero, um rei que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra.
nunca foi ferido na guerra, porque tudo que ele fazia estava debaixo da vontade de Deus. Ele consultava a Deus em tudo que ele fazia. Por que Saul, o rei que antecedeu Davi, teve muita dificuldade no seu reinado? Porque ele abandonou Deus e passou a querer governar por conta própria. E as coisas não deram certo. Qual o final de Saul? Morreu na guerra. Boa noite, meu sobrinho Eudes Gomes. Apareceu, né, meu filho? Um abraço para você, para Marcela, para as crianças aí, tá bom? Meu irmão Lupércio. Meu irmão Lupércio é fiel. Graças a Deus por sua vida, meu irmão. Pela sua família. Um abraço muito grande para vocês todos aí, tá bom? Quem sabe você tá na chacrinha essa hora, contemplando, né, um ventinho fresco. Porque eu digo para você, irmão, aqui em Goiânia está um pouquinho quente, viu? Muito quente. Inclusive, vocês veem que eu deixei aqui a porta aberta aqui atrás, para que esteja entrando um ventinho aqui, né? Aí entra junto com o vento o som dos carros que passam ali atrás. Mas tem nada não. Graças a Deus. Esse calor vem de Deus. É Ele que permite o calor. Então louvado seja o nome do Senhor pelo calor. Maravilha, né? Vamos para o versículo 13 que nós estávamos lendo. Então diz assim: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Veja bem a pretensão. Não é assim que acontece, irmão? É. Eu digo, amados, que muitas vezes nós fazemos desse jeito. Queremos estabelecer um negócio, queremos fazer algo, queremos casar um filho, casar uma filha, mas não consultamos Deus, não incluímos Deus no projeto. Porque quando nós incluímos Deus, é tão bom, tão maravilhoso. E é interessante porque aqui nós entramos num terreno minado, em que muitos de nós tropeçamos e caímos. Tudo porque fazemos nossos projetos, tornando-os procedentes de nossa sabedoria, sem colocar Deus diante dele. O sucesso de Davi que eu citei é justamente por não fazer nada sem consultar Deus. No provérbio, acho que provérbio 3 diz que não devemos estribar, nos colocar, nos confiar no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria. Devemos colocar tudo diante de Deus. Quero mandar um abraço para o homem do monte, Júnior Alves Filho. Esse homem guerreiro. Continue nos abençoando com suas orações, meu irmão. Isso é muito importante. Deus abençoe você, tá bom? Glória a Deus. Então, a respeito desse negócio de planejamento, planejar sem consultar Deus, sem colocar diante de Deus, Tiago, mesmo Tiago, ele escreve lá no versículo 3 desse capítulo que nós estamos meditando, ele diz o seguinte: pedis não recebeis, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para ganhar dinheiro e gastar nos seus prazeres. Tiago está nos ensinando que às vezes nós pedimos, não recebemos, nossos projetos não avançam, porque nós às vezes agimos com motivo errado, motivação errada. Porque tudo que nós queremos fazer, baseado no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria, na nossa própria capacidade, nós podemos chegar ao momento de descobrir que a nossa capacidade não é suficiente, que a nossa sabedoria não é suficiente, porque a sabedoria, ela vem de Deus.
É Ele que estabelece a sabedoria ao homem. Não é isso? O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, ele escreveu: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Está entendendo? Nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus. Perseverar em fazer tudo o que Deus quer que nós façamos. Não é isso? Que maravilha! E eu me referindo a Davi, olha só que o autor de Crônicas escreveu, 1 Crônica 14:14, fala justamente sobre isso. Então Davi consultou Deus de novo. Então Davi consultou Deus de novo. Quer dizer o quê? Que ele já tinha consultado outras tantas vezes. Então Davi consultou Deus de novo, que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque os em frente das amoreiras. Olha só, Deus estava fazendo um plano de guerra para Davi. Deus estava estabelecendo uma forma como iria atacar os filisteus. Olha, você não vai pela frente, você vai por trás. Não é isso? E às vezes Deus quer que nós não façamos um negócio direto. Não, vai devagar. Acha assim e assim. Faça assim e assim. Porque se Deus estabeleceu um método de guerra para Davi, por que não pode estabelecer para nós uma forma de nós vencer, de nosso projeto avançar, de nosso planejamento andar? Claro que pode, amados. É uma questão de crer e confiar. É uma questão de crer e confiar. Porque quando nós confiamos em Deus, as coisas andam. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é isso que está escrito lá no Salmo 37? É. Quando nós lemos lá no capítulo 12 de Lucas, versículo 18, né? Capítulo 12 todo, mas vamos ler só 18. O que é que Jesus fala a respeito nesse capítulo 12 de Lucas? Ele conta uma parábola de um homem que resolveu plantar uma lavoura. E para plantar aquela lavoura, ele estabeleceu que iria colher muito. Então ele começou a colocar planejamentos. Olha só o que está escrito. Então disse o homem: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Isso é uma parábola, mas é aplicável aos nossos dias. Eu vou fazer isso. Aquele homem, vou derrubar meus celeiros e vou construir outro maior, porque eu vou ter uma colheita muito grande. Mas ele esqueceu de dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade dele. Vocês estão entendendo a palavra? Uma palavra tão prática, mas tão vivenciada em nossas vidas. É, amados. O que nós queremos estabelecer com isso é que a dia por dia, a cada dia, nós devemos, ao amanhecer, ao levantar da nossa cama, da nossa rede, perguntar: Senhor, dizer para Deus: Senhor, abençoa meu dia, cuida de mim, que eu possa estar durante esse dia na tua presença, fazendo a tua vontade. É isso, irmãos. E o versículo 14, Tiago fala: vocês nem sabem. Olha só. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Essa é uma dura realidade, amados. Nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Nós não sabemos. Qual o projeto de Deus para você amanhã, para mim?
Agora são 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos. Beleza. Onde estaremos amanhã às 20 horas e 30 minutos? Você sabe? Estamos aqui suplicando pela misericórdia de Deus que estejamos vivos e com saúde amanhã às 20 horas e 30 minutos. Mas Tiago fala, vocês não sabem, nem sabem o que vai acontecer amanhã. Então como é que nós vamos então estabelecer um projeto para o ano que vem? Nós estabelecemos crendo que a misericórdia de Deus vai permitir nós realizar nossos projetos. Porque nós, irmãos, quantos de nós não temos projetos, às vezes, para os nossos filhos, que estão pequenos, ou que estão entrando na faculdade? Meu filho vai crescer, vai estudar, vai formar, vai virar um médico. Mas existe uma frase, uma palavra, se Deus quiser. E o que Tiago continua escrevendo aqui, irmãos? É importante. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Um sopro. E Tiago fala, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E Pedro, o apóstolo Pedro fala que nós somos forasteiros aqui na terra, peregrinos. Forasteiros aqueles que não pertencem àquela terra. Então nós estamos aqui por um pouco de tempo. Pastor Zezinho fala que nós temos prazo de validade. Grande pastor Zezinho. Irmão Luciano Oliveira, um abraço para você. Apareceu por aqui, né? Que Deus te abençoe. Um abraço para você, para toda a sua família. Graças a Deus por sua vida. Ok? Maravilha. Então, Tiago fala, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? O que é a minha vida? Vocês são como uma neblina. Você viu neblina? Você já viu neblina? Né? Nós estamos andando, dirigindo nosso carro, entramos numa serração, neblina, de repente ela some, desaparece. É que Tiago fala, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Luciano, você gostou da história, né? Prazo de validade. Bom demais, mano. É assim, mano. Só que o nosso prazo de validade não é estabelecido pelo nosso fabricante, pelo nosso Deus, né? Bom demais. Tiago nos chama a reflexão, irmãos. Tiago quer que nós reflitamos. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Apenas pó. Que vivemos pela absoluta vontade de Deus. Aliás, o Senhor fala, né, através do profeta Jeremias, que é pela misericórdia do Senhor que nós existimos. A misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos, destruídos. Está lá em Lamentações. Tiago chama-nos a reflexão para isso. A Bíblia diz que nós somos como pequenos gafanhotos, né? Salomão em Provérbios nos adverte sobre o perigo de fazer nosso planejamento sem submetê-los a Deus. Olha o que Salomão escreveu no Provérbio 27. Em Provérbio 27, versículo 1, ele diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Entendeu? Não te glorie no dia da manhã. Não, vamos passo a passo, dia após dia, tudo andando segundo
a boa e graciosa vontade de Deus. E por quê, irmãos? Porque Pedro, quando escreve lá no capítulo 1, versículo 24 da sua primeira carta, ele diz: porque toda a carne, todo ser humano é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Olha só que sabedoria de Pedro. Todo ser humano, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Não é isso? Pedro está dizendo que por mais importante que nós achamos que somos, não somos nada. É como uma plantinha que dá uma florzinha. A planta seca e a flor cai. Assim é a nossa glória. É por isso que, quando Salomão escreveu lá em Eclesiastes, ele diz: buscar o Senhor durante a tua mocidade, antes que venham os dias da tua velhice, né? Mas às vezes, amados, nós confundimos esse propósito. Deixa eu olhar a hora aqui. Nós confundimos esse propósito e não queremos buscar a Deus na nossa mocidade. Muitas pessoas acham que é perda de tempo servir a Deus quando jovem, quando está forte. E é justamente esse tempo, irmão, que nós devemos dar muito mais atenção para Deus. Né, Suzete? Suzete Valadão. É nesse tempo da nossa mocidade que nós temos força, temos vigor. Nós devemos aproveitar para servir a Deus. Porque nós temos força para servir a Deus e fazer as coisas que nós planejamos. Então, amados, devemos, portanto, não confundir as coisas. Mas devemos servir a Deus enquanto temos força, todos os dias de nossas vidas, todos os momentos. Não é isso? Planejar é preciso. Porque nós, amados, nós somos apenas criados, filhos de Deus, na nossa pequenice. É por isso que Isaías, lá no capítulo 40, verso 22, ele diz que Deus se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. É, irmãos. Eles têm os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Deus é poderoso. Mas ele do seu trono olha para nós e nos vê pequeninos como nós somos. Pequeninos, que vivemos dependentes da sua misericórdia. É como diz aquela música de Fernandinho: totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente. Mandar um abração pro meu sobrinho querido Lucas Oliveira Valadão. O gato, né? Deus te abençoe, meu filho. Deus te dê graça e sabedoria. Vamos para o versículo 15. Não vai dar tempo nós concluir este texto maravilhoso. O versículo 15 diz: ao invés disso, olha, vamos ver o 14 para a gente entender. O versículo 14 diz o quê? Vocês não sabem o que é a sua vida. E Tiago está referindo ao 13, que ele diz, que ele refere que a nós, que amanhã nos projetamos, amanhã não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas esquecemos de um detalhe importante que ele nos ensina aqui no versículo 15. Ao invés de nós dizer isso ou aquilo, planejar isso ou aquilo, ele diz assim: ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós viveremos e faremos isso ou aquilo, né? Se o Senhor quiser.
Se for da vontade dele que amanhã às 20 horas e 40 minutos eu esteja vivos, nós estejamos vivos, que esperamos que estejamos, né? Pela bondade de Deus, então não vamos fazer isso, aquilo que nós planejamos. Mas depende de estarmos vivos. Dependemos da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Dependemos da bondade de Deus. Então nós sempre devemos colocar Deus acima de nossa vontade. Porque a vontade de Deus é soberana e absoluta sobre nossas vidas e todos os nossos planos. É conforme está escrito em Provérbio. O homem projeta e planeja, mas quem realiza é Deus. Deus é quem realiza. Porque, amados, Deus tem os melhores planos para nós. Deus quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para você. Deus não quer que nós tenhamos prejuízos, nós tenhamos dificuldade. Deus tem o melhor plano. É o que ele escreveu lá no capítulo 29, 11 de Jeremias. Ele diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não planos de mal. É planos para dar um futuro que vocês anseiam, que vocês planejam. É isso os planos de Deus para nós. São planos de bondade, de graça. E Salomão, no capítulo 16, no Provérbio, capítulo 16 de Provérbio, versículo 2, ele diz: todos os caminhos do homem parecem ser puros aos seus olhos, mas é o Senhor que pesa o espírito, é o Senhor que determina a sua execução. E o mesmo Salomão diz para nós, em outro provérbio, ele diz assim: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele analisa todos os nossos caminhos. Provérbios 5, 21. Ele analisa todos os nossos caminhos. E o versículo 16, maravilhoso, versículo 16, Tiago fala: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória não é aconselhável. Isso acontece, mano, porque às vezes nós planejamos alguma coisa e fazemos, conseguimos fazer. Planejamos construir uma casa e construímos. E diz: irmão, porque eu sou competente, eu sou capaz, eu tenho força, eu tenho sabedoria. Mas Tiago nos ensina: isso é vanglória e não é bom. Porque o certo é dizer: ó Deus, obrigado porque o Senhor ajudou-me a construir a minha casa, comprar o meu carro, montar a minha empresa. Deus, te louvo pela tua bondade. Mas às vezes nós esquecemos da bondade de Deus e estabelecemos a nossa competência, a nossa capacidade. Não é legal, não é bom, né? Deus é que faz tudo, o que permite tudo. Quantas vezes nós planejamos, realizamos e esquecemos de louvar a Deus por aquilo que nós conseguimos? Por aquilo que nós conseguimos. Amados, todos nós, se fizermos uma pequena reflexão de nossas vidas, nós vamos ver que nós tivemos, que nós já tivemos situações que dependeram exclusivamente de Deus, mas que às vezes nós queríamos ou quisemos realizar com nossa própria força, pela força do nosso braço, e nem sempre conseguimos. Boa noite, Mandane. Graça e paz. Deus te abençoe. Porque, amados, conforme eu falei, tudo
tudo no universo funciona porque Deus quer que funcione. Se o sol nasce todo dia, é porque Deus quer que assim seja. Até mesmo esse calorzinho maravilhoso que estamos aqui, é porque Deus quer que seja assim. Então tudo está sujeito à vontade de Deus. Porque nem sequer a folha de uma árvore cai sem a permissão dele. E em Lucas 21:18, Jesus disse: contudo, nem um fio de cabelo da nossa cabeça se perde sem que Deus permita. Tudo é movido pelo comando, pela vontade e pela força do nosso Deus. Isso é maravilhoso demais, amados. Então é tempo de nós nos refletir, sobre as nossas vidas, sobre a nossa forma de agir, sobre a nossa forma de pensar, sobre aquilo que planejamos. Não é errado planejar, amados. Não é errado planejar. Aliás, Jesus fala para nós: quem é o homem, ele dá um exemplo, que vai construir uma torre e primeiro não analisa quanto vai gastar para que a obra não fique pela metade. Obras inacabadas, né? Obras inacabadas. Porque às vezes nós queremos fazer a torre, mas não calculamos quantos sacos de cimento nós vamos gastar. E pior, muitas vezes nós queremos construir a torre e não colocamos diante de Deus: Senhor, permite-me que eu faça essa torre. E o Senhor Jesus também nos dá outro exemplo. Qual é o rei que vai para a batalha sem antes fazer uma análise do adversário? Isso refere-se a planejamento. O que Jesus está ensinando é que nós devemos planejar. Mas o nosso plano, o nosso planejamento tem que ser: se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso. Que Deus me permita. Que Deus seja bondoso para comigo, para que eu consiga levar isso à frente. Porque, amados, voltemos ao exemplo do rei Davi. Davi foi um homem que reinou em Israel 40 anos e que muitas vezes errou no momento que ele esqueceu de fazer a vontade de Deus, de andar segundo aquilo que Deus colocou para ele. Davi teve dificuldades em muitas áreas da sua vida, mas quando ele voltava atrás, reconhecia seu erro, colocava-se diante de Deus e pedia perdão, o Deus maravilhoso que nós servimos, ele é capaz de nos perdoar, mesmo quando nós erramos. Então, amados, é tempo de recomeçar, é tempo de reavaliar como está sendo a nossa vida diante de Deus. Não podemos deixar que a nossa vontade supere, que a nossa vontade ultrapasse o sinal vermelho. Devemos estar andando, caminhando, sim, segundo a vontade de Deus. E para encerrar, o versículo 17, Tiago escreve: pense nisso, reflita, analise. Pois quem sabe o que deve fazer, quem sabe o que deve praticar o bem e não faz, está errado. Então, amados, se nós sabemos o que devemos fazer, como devemos realizar, como devemos caminhar, e não fazemos assim, está errado. Porque Deus quer que nós andemos, que nós fazemos tudo segundo a sua vontade.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. É um tema que nos chama à reflexão. É um tema que nos leva a pensar. Porque nada custa, a não ser a boa vontade, nosso desejo de colocar tudo diante de Deus. Senhor, eu quero andar em tua vontade. Eu quero fazer segundo a tua vontade. Eu quero fazer segundo aquilo que o Senhor permite. É muito simples, irmão. Então, comece. Vamos começar. Amanhã, cedinho, você levantar. Senhor, eu quero fazer hoje, esse dia, eu quero andar segundo a tua vontade. Segundo a tua permissão, segundo a tua bondade. Vamos começar a fazer assim. Porque é normal, irmãos, que nos dias atuais de tanta correria, de tanta ansiedade, o homem às vezes levanta da sua cama e a sua ansiedade, a sua ânsia, o seu desejo é fazer isso, aquilo, chegar na sua empresa, é cumprir aquele compromisso que ele deixou para trás no dia anterior, e às vezes não se lembra de pedir a Deus a sua proteção, de pedir a Deus a sua bondade, de pedir a Deus a sua misericórdia. Entendeu? Então, Tiago nos adverte, pense nisso. Pois quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está errado. Porque nós sabemos como deve ser, por que fazer ao contrário? Sabe, amado, Deus nos criou, Deus nos gerou, porque Deus é tão maravilhoso, que lá no capítulo 139 de Salmo, me parece que é 139, Deus diz que nos conhece desde o ventre de nossa mãe, quando nós ainda era apenas uma massa uniforme, que não tinha forma alguma. Deus já tinha seus planos para nossas vidas. Sim. Então, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Mas precisamos confiar nele, acreditar nele, colocar nele a nossa confiança. Olha só, Salmos 37, versículo 3. O salmista nos diz: confie no Senhor. Essa é a primeira condição básica. Confie em Deus. Será que quando nós fazemos nossos projetos e não colocamos diante de Deus é porque nós não confiamos nele? É isso? Nós não confiamos em Deus para fazer, para nos ajudar? É isso? Acredito que não, amado. Mas o salmista nos diz: confie no Senhor. Olha a condição aqui: e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Essa prosperará aqui é prosperidade mesmo, irmãos. É prosperidade na vida física, prosperidade no casamento, prosperidade na vida espiritual, prosperidade na vida empresarial. É prosperidade. Em tudo nós prosperaremos se nós confiamos em Deus e fazer o bem, colocar o Senhor diante dos nossos projetos. E o versículo 5 desse Salmo 37, o salmista diz: entregue seu caminho ao Senhor. É isso aqui às vezes nós não queremos, irmãos. Ou esquecemos de querer. Entregar o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele. Está escrito: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele te ajudará. Maravilha, irmãos. Não tem segredo. Entregue o teu caminho ao Senhor. Mas esse entregar o caminho, irmão, é entregar mesmo.
Vou entregar mais ou menos? Não, entregar completamente. É como assim, eu entreguei minha vida ao Senhor, então não tenho mais vida, a vida dele, ele faz o que quer. E Paulo, nesse propósito, ele disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. A nossa vida não é mais nossa. Nós entregamos para Jesus. Nós colocamos nas mãos dele. É isso que diz o Salmo, que entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele te ajudará. Confia. Salmo 40. O que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor é querer, é entender que o nosso caminho está na mão dele. E ele faz segundo a vontade dele. Né? Tá bom, amados? Opa, o horário aqui. Muito maravilhoso essa palavra. Né, Jessileide? Bom mesmo. Então, que você possa meditar nessa palavra. É um chamado à reflexão. Para mim, para você. Né, Lupercio? Meu irmão querido, é um chamado à reflexão. Vamos refletir nisso. Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante, tá bom? Leia de novo, medite. Esta palavra está aí para você assistir de novo, refletir de novo. Compartilhe com seus amigos, seus parentes. Chame a reflexão. Daqui a pouquinho essa palavra vai estar no YouTube. Você pode acessar lá o canal Francisco Gomes Carvalho, ou então Um Momento com a Palavra. Você vai achar essas palavras, as minhas palavras da pastora Sexta, está tudo lá. Você pode assistir. Mas essa palavra especificamente, irmão, você pode meditar naquilo que Tiago escreveu, que serve tanto para nós nos dias atuais. Tá bom? Maravilhoso. Bom mesmo. Então que Deus possa abençoar meus irmãos, dar saúde para vocês, livre do mal, não é isso? Senhor, livre do mal, meus irmãos, meus amigos, cada família. Deus proteja, Senhor, guarde debaixo das suas asas. Amém? Glória a Jesus. Chegamos ao final então da nossa palavra de hoje, da nossa live. Como é que nós dizemos? Se Deus permitir que estejamos vivos, na próxima quinta-feira nós vamos ter outra live. Não é isso? É isso, nós estamos, irmão, é assim mesmo. Se Deus permitir. Não é isso que Tiago nos ensinou aqui? Ó? Versículo 15. Ó. Devemos dizer, se o Senhor quiser e viveremos, nós vamos fazer a live na próxima quinta-feira. Se Deus quiser. Amém? Então que os irmãos fiquem na paz do Senhor, na graça do nosso Deus. Que Deus dê uma boa semana para vocês. E que o Deus de Israel esteja com cada um, em nome de Jesus. Até lá, se Deus quiser.